Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje é sexta-feira, dia 12 de março de 2021 e a sua central de notícias, a sua central de informações está ao vivo a partir de agora aqui na Conecta Mais TV. Beto Guidini, manhã ensolarada, sexta-feira chegando, mas as restrições continuam. Estamos com céu de brigadiano, como dizem, Thiago. Hoje, sexta-feira, 12 de março de 2021, dia do bibliotecário. O dia será de sol com algumas nuvens, não chove. A temperatura mínima foi de 12 graus. Uma massa de ar seco inibe a formação de nuvens carregadas e mantém o tempo firme. A temperatura à tarde esquenta, com a temperatura que poderá chegar aos 27 graus. Para o sábado, dia 13, o tempo será de sol com algumas nuvens, não chove. A mínima será de 14 e a máxima poderá chegar aos 29 graus. Já para domingo, dia 14, o tempo também será de sol com algumas nuvens, também não chove. E mínima de 15 graus e a temperatura máxima poderá chegar aos 28 graus. Neste momento fazem 19 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de sexta-feira. Começamos pela região. Prossegue a vacinação da segunda dose à população de 85 anos ou mais em Nova Prata. E pela Serra e o Planalto, o recado do presidente do Sind Lojas de Caxias. A principal missão da instituição é reabrir o comércio o mais cedo possível. E pelas notícias do Estado, aeronaves de segurança distribuem 206 mil doses do Coronavac ao interior do Rio Grande do Sul. E hoje, logo mais às 8h30, um debate especial. Gustavo Bodanese Prats, Átila Garcia Kogan e Lindo Roberto Bolsoni, advogados, vão debater ao vivo as anulações das condenações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ex-presidente Lula, pelo STF. Então você acompanha logo mais aí às 8h30, vamos ter uma conversa diferente no Conecta News essa manhã, Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago. Agora são 8h07. E agora nós seguimos com as informações da nossa região e começamos por Nova Prata. Prossegue a vacinação da segunda dose à população de 85 anos ou mais. A nossa equipe está feliz com a alta procura pela vacinação contra a Covid-19 pela população com idade, diz Deise Fagundes de Oliveira, que traduz a participação da comunidade na campanha de imunização que continua hoje, dia 11 e dia 12, para as pessoas com 89 e 88 anos, e amanhã, hoje, sexta-feira, dia 12, será destinada à faixa etária dos 87, 86 e 85 anos. E o sistema segue em drive-thru, oferecendo mais segurança aos idosos, a equipe de vacinação e evitando aglomerações. E ele acontece na Rua Flores da Cunha, junto ao Posto de Saúde Central, das 8 às 11h45 e das 13h30 às 15 horas. E quem está nas ruas agora com a sua chamada externa é Monalise Canalha. As informações do nosso núcleo de jornalismo. Como está essa manhã nas ruas de Nova Prata, Monalise? Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Bom dia para todos os telespectadores que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira ensolarada, mas que na sombra ainda continua frio. Falando um pouco do nosso núcleo próprio de jornalismo, nós temos uma reportagem do dia de ontem, que aconteceu uma manifestação no município de Nova Bassano, com coordenação da CDL, e diversos lojistas mantiveram, então, em forma de protesto, as suas lojas com as vitrines, com os manequins sem roupa, né? Com algumas faixas, alguns cartazes, fazendo protesto para que seja reaberto, então, o comércio a partir da decisão do nosso governador. A gente espera, então, as decisões dos próximos dias, mas a gente sabe, né, que o governador já comentou que o modelo de cogestão retorna apenas do dia 22. Também deixamos o convite para a partir das 8h30, como o Thiago falou recentemente, um debate muito bacana para falar sobre a retirada das acusações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo STF. Para falar sobre o assunto, estaremos recebendo os advogados Átila Kogan e Lindo Bolsoni. E para fazer a mediação dessa conversa, teremos então Gustavo Prates e Thiago Zilli, que agora está apresentando o Conecta News. Trazendo informações então sobre a Covid-19 de Nova Prata e Veranópolis, como estamos fazendo no decorrer dessa semana, falando um pouco sobre Veranópolis, temos ainda 29 pacientes internados. Destes 29, 18 estão estáveis, né? Estão em estado regular de saúde.
7 deles estão com uma maior gravidade e 4 estão aguardando leitos de UTI. E também ontem tivemos 11 casos positivos no município. O número vem decaindo e esperamos que isto continue durante o final de semana. Do município de Nova Prata também temos 29 pacientes internados e 6 deles encontram-se em ventilação mecânica, também aguardando leitos de UTI. De ontem para hoje tivemos 23 novos casos e temos então 170 casos ativos aqui no nosso município. Desejamos a todos um ótimo final de semana, lembrando sempre para que cuidem-se, não esqueçam do álcool em gel, da máscara e de não aglomerar. Fiquem em suas casas e todos ficaremos com saúde nos próximos meses, nas próximas semanas e, se Deus quiser, não estaremos em contato com este vírus. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Muito obrigado pelas informações, Monalise. Os nossos debatedores já começam a chegar aqui nos nossos bastidores e na sequência nós vamos para o Estúdio 2, mas agora vamos com as nossas notícias da região, Beto. Isso mesmo, Tiago. Agora, 8 horas 10 minutos. O prefeito Alcione recebe engenheiros do DENIT e vereadora. Na quarta-feira, dia 10, o prefeito de Nova Prata, Alcione Graciotin, e os secretários municipais Doade Brena e Carlos Alberto Casanova receberam os engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT de Passo Fundo, Adalberto Jurac e Iratã Pinheiro Machado, acompanhados pela vereadora Roseli Albuquerque, do PSD. Na oportunidade, foram entregues as licenças ambientais para a implantação dos 2 trevos na BR-470, nos bairros Basalto e São Peregrino. Também foi apresentado um projeto elaborado pelo engenheiro Felipe Foquesato para a iluminação da rodovia desde o bairro Retiro até o trevo da Avimor. Foi solicitado também uma mudança da drenagem da rodovia que deságua no estádio municipal Mário Tini, a fim de evitar os danos causados no local e a sobrecarga na rede de drenagem que passa pelo centro da cidade. E em Vila Flores, a informação que a Secretaria da Fazenda diz é que os carnês do IPTU serão remetidos pelo correio a partir do dia 15/3. Os contribuintes poderão aí retirar justamente ao posto de retirada de correspondência e a taxa do lixo também será cobrada conjuntamente. E a novidade é que os cidadãos receberão o IPTU na sua residência pelos correios, evitando transtornos e necessidades de se deslocar até a prefeitura. E pela cidade de Paraí, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura fez a doação de alimentos perecíveis que estavam nas escolas municipais para o Hospital Beneficente Nossa Senhora Aparecida. Foram entregues itens como ovos, repolho, batatas, cenouras e frutas, por exemplo, para serem utilizados na alimentação da instituição. Esta foi a segunda doação de alimentos realizada no período e os alimentos que foram doados seriam utilizados na merenda escolar desses primeiros dias do mês de março. E agora a gente vai seguindo com as notícias da região, atualizando alguns quadros hospitalares que nós vamos recebendo. No Hospital São Peregrino Lasiose, a maioria dos internados, por conta das complicações da Covid-19, tem entre 50 e 60 anos de idade. Dos pacientes em fase de intubação, segundo a atualização, o menor tem 54 anos de idade. Essa é a faixa etária média das internações no Hospital Comunitário São Peregrino Lasiose. E segundo as informações de Veranópolis também, Veranópolis em 2021 já registra o dobro de óbitos decorrentes da Covid-19, se comparado a 2020. Uma das maiores preocupações das autoridades profissionais da saúde e comunidade em geral, quando o assunto é Covid-19, são os óbitos. A doença, principalmente quando acomete idosos e pessoas com comorbidades, possui grande potencial fatal. Na cidade de Veranópolis, só na última semana, 5 pessoas faleceram pela doença, sendo 3 no mesmo dia. O fato preocupa ademais porque, se comparado no 2020 a 2021, o último representa o dobro de mortes que o primeiro. E no finalzinho do programa de hoje, nós vamos atualizar essa semana em função das entrevistas. Nós não passamos os boletins epidemiológicos, mas o Beto agora
no final do programa, traz as atualizações dos números dessa semana para você. E seguindo com as notícias, foi confirmado aí pelos laboratórios que fizeram as pesquisas a presença da transmissão comunitária da variante P1 na Serra Gaúcha. A variante P1 é aquela popularmente conhecida como a variante amazônica. Constatou aí a presença da mutação do vírus nas nossas cidades e a diferença, né, é que essa variante acaba dando mais trabalho para os médicos, que ela é mais agressiva do que o coronavírus que nós tínhamos no ano passado. E segundo a fiscalização municipal de Veranópolis notifica comerciantes. A equipe de fiscalização municipal de Veranópolis notificou comerciantes que realizavam vendas junto ao pórtico de entrada de Veranópolis. Os ambulantes eram de outros municípios. Os mesmos foram informados sobre a proibição da venda presencial, de acordo com os decretos vigentes no modelo de distanciamento controlado no Rio Grande do Sul, e devendo encerrar as suas atividades, remover o material e desocupar a área. E olha as informações da segurança aqui para Nova Prata. Preso em flagrante um sujeito que tentava aplicar o golpe do bilhete em um casal de idosos no bairro Sagrada Família. Os idosos afirmaram que o suspeito se identificou para eles como sendo tenente da Brigada Militar, usando um nome falso, e estava convidando para irem até o banco retirar um prêmio de 4 milhões de reais. A partir das informações repassadas pelo setor de inteligência da Brigada, foi identificado o veículo e ele foi abordado. Foi dado voz de prisão ao acusado, que tem 24 anos de idade, e foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o carro e o veículo que ele estava nas proximidades. As placas são de Passo Fundo e foi feito o auto de prisão em flagrante. 24 anos de tenente, né? Mentira mal contada essa. Bem mal contada, né, Thiago? E agora nós vamos para as notícias da Serra e do Planalto. A Serra Gaúcha recebeu ontem 19.810 novas vacinas contra a Covid-19. A sétima remessa de doses da vacina contra a Covid-19 chegou na Serra Gaúcha ontem, quinta-feira, dia 11 de março. Ao total da localidade que corresponde à 5ª Coordenadoria Regional da Saúde, recebeu 19.810 doses do imunizante que serão distribuídas entre os 49 municípios da região. E seguindo com as notícias aí também da Serra Gaúcha, a notícia para o comércio, né? Abre aspas, a nossa principal missão é reabrir o comércio, diz o presidente da Cindy Lojas de Caxias do Sul. Após a realização de pesquisas que buscou aí demandas do setor varejista, ficou definido que será levado até o governo do estado pela Cindy Lojas uma representação de toda a região, buscando, junto aos órgãos estaduais e federais, a possibilidade de reabertura das atividades. Conforme Idalice Macchini, presidente da entidade, as receitas do setor comercial estão profundamente comprometidas com a interrupção completa das suas atividades, que deve permanecer durante todo o mês de março. A principal demanda do setor tem sido a busca de capital de giro para manter as empresas abertas e também conseguir arcar com os custos durante o período em que estão fechadas. E também ela alerta que haverá uma leva de demissões no setor comercial, chegando até 20% dos empregos. Atualmente, em toda a região da Serra, 35 mil pessoas trabalham na área das lojas. E, segundo o portal da Rádio Solares, o preço do litro da gasolina ultrapassa a marca de R$ 6,00 em Flores da Cunha. Encher o tanque está cada vez mais complicado. Esta é uma constatação do consumidor quando chega a um posto de combustíveis. E segundo o portal da Rádio Solares, realizou um levantamento e, na quinta-feira, nos postos da cidade de Antônio Prado, encontrou uma pequena margem de variação. O valor mais em conta da gasolina comum estava no posto Tripobras, que era vendida a R$ 5,98. Já o preço mais alto encontrado foi nos postos Galo e Rede Sim, com R$ 6,09. Já em relação à gasolina aditivada, o preço varia entre R$ 6,04 pelo posto Teletrobras e R$ 6,29 pelos postos Sim.
E agora, né, a gente traz essa notícia que já vem crescendo de algum tempo e vem chamando a atenção porque vai chegando próximo às nossas cidades. Mais um macaco da espécie bugio foi encontrado morto no interior da cidade de Ipê. Foi na capela de Santa Bárbara. Após a averiguação do animal, foi acionado os médicos veterinários da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde para a coleta de material e análise. A principal suspeita está ligada à febre amarela. Os bugios são considerados sentinelas da doença e quando eles acabam vindo a óbito tem que ligar o sinal de alerta. Do começo do ano até aqui, Beto, mais de 100 exemplares de animais entre a região da Serra e do Planalto foram encontrados aí mortos nas florestas, o que leva a entender que sim, nós temos aí a possibilidade de passar também pela ameaça da febre amarela nos próximos dias. Ela tem vacina e é importante você se imunizar, inclusive se informar nos postos de saúde. É isso mesmo. O pessoal do interior precisa fazer esse tipo de coisa, né, Tiago? E agora, segundo a informação, essa é bem estranha, Tiago. Uma senhora de 67 anos é presa após comprar notebook furtado por R$ 150 em Passo Fundo. Por volta das 22 horas da quarta-feira, na rua João Luiz Silveira, que realizou a prisão de uma senhora de 67 anos, a qual havia adquirido por R$ 150 um aparelho notebook Lenovo de cor preta que havia sido furtado de uma residência no domingo. Na ocasião, a vítima rastreou o aparelho, indicando o local aos policiais, e após o monitoramento, a seção inteligência foi realizado contato com a moradora, mas admitiu a compra do produto, afirmando que não sabia da procedência. Quanto ela pagou, Beto? R$ 150. Quando a esmola é muito, o santo tem que desconfiar, né? No caso aí, a vovó de 67 anos, né? Tudo bem, circunstâncias serão averiguadas pelos órgãos competentes. E agora a gente fala sobre, né, as notícias aí do Estado e as boas iniciativas que a gente tem. As forças de segurança reunidas aí no dia de ontem distribuíram diversas doses da vacina Coronavac a vários pontos do estado do Rio Grande do Sul. 207 mil doses, para arredondar o número para você, saíram de Porto Alegre e foram entregues aí em Caxias do Sul, Erechim, Palmeiras das Missões, Santo Ângelo, Bagé, Pelotas e Santa Maria. As vacinas aí foram provenientes da 8ª remessa do Ministério da Saúde e as forças de segurança, como você vê aí, o Batalhão de Aviação da Brigada Militar e outras aeronaves foram mobilizadas já na manhã de ontem para fazer essa rápida distribuição para que hoje a gente tenha aí já imunizações ocorrendo na população. A gente tem que fazer um comentário e um parabéns a essas forças de segurança que trabalham de forma aí muito rápida, porque as vacinas chegam e logo mais 1 ou 2 dias depois a população já está recebendo. É um exemplo de que existem sim coisas que funcionam e muito bem no nosso estado do Rio Grande do Sul. As forças de segurança é uma delas. E segundo o portal G1, os insumos do, abre aspas, kit intubação, fecha aspas, têm alta de até 467% e hospitais temem desabastecimento no Rio Grande do Sul. Os insumos utilizados na intubação de pacientes internados em UTIs tiveram alta de 33% a 467% dos preços entre 2020 e 2021, conforme o levantamento da Federação das Santas Casas do Rio Grande do Sul. Diante dos valores elevados e da baixa oferta do chamado kit intubação, composto por sedativos, relaxantes musculares e anestésicos, hospitais do estado temem o desabastecimento das unidades. Muito bem, outra notícia que chega para a região metropolitana. As partes e a estrutura de montagem de um hospital de campanha estão chegando em Porto Alegre. A previsão é que nessa madrugada a Força Aérea Brasileira esteja descarregando aí as principais partes. Esse hospital estava montado em Manaus. Ele conta aí com 16 leitos clínicos e 4 leitos de UTI que vão ser anexados ao Hospital da Restinga. É a primeira iniciativa aí de montagem de hospital de campanha. São 3 barracas com 50 metros quadrados que vão auxiliar no tratamento. É o primeiro que está chegando. Não sei se muito tarde, na tua opinião, Beto. É meio tarde, né? Mas esperamos que resolva, né, Thiago? Esperamos que ajude, mas acredito que pela situação que a gente está passando, poderia ter chegado um pouco antes e em várias partes do estado. E segundo o portal Repórter, o Becker cria serviço de assistência aos familiares e pacientes com Covid-19. O reforço no atendimento de familiares e pacientes com Covid-19
É o objetivo do Hospital Dom João Becker, que passa a contar com 2 profissionais de serviço social exclusivas para essas áreas. Adriana Ismanioto e Andressa Costa foram designados para a atividade e já estão atuando junto às famílias de quem está hospitalizado com o coronavírus. E olha aí a articulação das cidades para a compra de vacinas. Um consórcio dos municípios da região sul, 20 cidades da região sul, munidos aí pelo consórcio público do Extremo Sul, o COPES, abriu um pregão através de edital para aquisição de vacinas. Os laboratórios têm até às 8 horas da próxima segunda-feira para se habilitarem e a sessão pública inicia às 14 horas também da próxima segunda. Segundo informações do Correio do Povo, 3 laboratórios já manifestaram-se através dos seus representantes que têm interesse de participar do registro de preços. Cada cidade fez seu orçamento pedindo autorização à Câmara e, de maneira conjunta, 20 municípios já lançaram uma licitação para registrarem os preços. O processo burocrático vai se adiantando lá na metade sul. E segundo o portal Jornal Boa Vista, Cindy Lojas Alto Uruguai, com mais de 15 sindicatos, impetram um mandado de segurança coletivo contra o fechamento dos estabelecimentos comerciais pelo governo do estado. O Cindy Lojas Alto Uruguai Gaúcho, juntamente com 15 sindicatos do comércio varejista de Bagé, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Ijuí, Lagoa Vermelha, Lajeado, Nova Prata, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Santa Rosa, Santo Ângelo, Sobradinho, São Gabriel, Três Passos e Santa Maria, obtiveram no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que acolhesse o mandato de segurança coletivo por eles impetrado contra o fechamento de estabelecimentos do comércio e bens e serviços por ato do governador do estado, Eduardo Leite. A petição foi protocolada no dia 10 no Tribunal de Justiça e, de acordo com o presidente do Cindy Lojas da Alto Uruguai, José Gelson Miola, desde a decretação do fechamento do comércio no ano passado, o sindicato tem se manifestado contrário e trabalhado incansavelmente para evitar que as lojas de comércio não essenciais fechem suas portas. E agora uma informação lá para Santana do Livramento, né? A gente tem um comércio muito forte na área de fronteira, tem os free shops que fazem divisa com Rivera, no Uruguai, e a prefeitura proibiu o estacionamento de ônibus de turismo no centro da cidade. Isso porque as justificativas estão aí, a redução da mobilidade urbana, ou seja, o trânsito fica muito complicado, a aglomeração de pessoas e, Beto, olha isso, o lixo descartado de maneira irregular. As cenas vieram se repetindo nos últimos finais de semana, o que levou o executivo municipal a proibir que os ônibus fiquem parados, isso que os turistas vão lá fazer compras e tudo mais, mas assim, a falta de educação chamou a atenção do poder público, porque as pessoas deixavam lixo, embalagens, comida, enfim, tudo espalhado a qualquer forma, e a prefeitura proibiu esse tipo de aglomeração. Pô, lixo é feio, né, Beto? É muito feio. Agora, Tiago, uma coisa que você pode explicar bem para nós como advogado. Segundo o portal Gaúcha ZH, embutida na PEC emergencial, ampliação de prazo para zerar precatórios alivia o Estado, mas preocupa a OAB e também o Judiciário. Exatamente, Beto Guidini. Veio aí de sopetão na PEC do auxílio emergencial, a PEC que foi aprovada ontem à noite, deve voltar ao auxílio nos próximos dias, mas enfim, um projeto de emenda à Constituição nunca é uma frase só, ele é composto por uma série de outras regras, e numa dessas aí, de solavanco, assim por dizer, meio escondidinho entre um artigo e outro, estava uma questão que vai ampliar o prazo de quitação dos precatórios dos estados até o ano de 2029. O que é o precatório? Quando você processa, né, você ajuiza uma ação contra um ente público, União, estados ou municípios, lá no final você não recebe o pagamento, né? Você não recebe um valor em dinheiro vivo, por exemplo, como são os outros processos. Você vai retirar um alvará, alguém vai pagar no banco? Não. O órgão público cria um documento chamado precatório. Para explicar rápido para você, é uma espécie de um cheque, por assim dizer, né? O órgão público se compromete a pagar para você aquela quantia dentro de um prazo estabelecido, quando isso vai ser incluso no orçamento do referido ente da federação.
Agora, o estado do Rio Grande do Sul, historicamente, tem aí diversos precatórios acumulados, vencidos e vincentes que não foram pagos. Há muito tempo o estado do Rio Grande do Sul não paga seus precatórios e isso gera um comércio informal. A novidade é que o novo prazo para quitação dos precatórios foi estendido em suaves mais 8 anos, né? Então, até 2029, o Estado vai ter um alívio de caixa, porque a Constituição vai dar esse prazo para quitação. Isso alivia o caixa do Estado, mas preocupa, obviamente, quem tem que receber alguma coisa do Estado do Rio Grande do Sul e dos outros estados também. Por isso, a preocupação da OAB. Também preocupa o judiciário, porque, enfim, existem vários precatórios aí a serem expedidos, ou serem quitados, ou serem pagos, e agora isso gera um impasse, mais discussões jurídicas vêm aí. O que de prático fica, Beto Guidini, é que quem tem um precatório na mão, o valor do papel deve baixar no mercado informal, né? As taxas de negociação de um precatório no mercado paralelo é em torno de 20% a 30% do valor. Isso deve cair ainda mais por conta dessa nova regra, prejudicando quem tem alguma coisa a receber do Estado. Mais ou menos isso. O assunto é novo, veio hoje pela manhã. Muita coisa ainda vai ser discutida. E por falar em advogado, Beto, eu vou indo para o estúdio 2, porque nossos debatedores já chegaram para falar sobre a situação aí das anulações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É complicado, né, Beto? Porque se você fala só Lula, alguém vai dizer que tu tá desmerecendo ele. Se você fala ex-presidente, diz que tu tá beneficiando. Como é que a gente deve chamar ele? Não sei, Thiago. E vai ser muito bom esse debate, vale a pena conferir. Mas antes do debate, nós vamos ter uma matéria. Agora são 8 horas e 30 minutos. Na manhã de ontem, quinta-feira, os lojistas do município de Nova Bassano reuniram-se de forma de protesto para a reabertura do comércio. Os manequins das vitrines encontravam-se despidos em forma de apelo e também para chamar a atenção aos governantes. Vamos conferir esta matéria. Diante do atual cenário da pandemia em que estamos vivendo, o comércio pode-se dizer que é um dos setores mais afetados. Por conta disso, diversos municípios estão manifestando-se em prol da reabertura das suas lojas para que se possa, assim, atender seus clientes. Isto não é diferente aqui no município de Nova Bassano, onde diversas lojas despiram seus manequins em forma de protesto. Bom, essa movimentação, ela se deu por conta da situação, né? Que o comércio está se encontrando neste momento, né? Essa paralisação, esse fechamento, esse não poder atender o nosso cliente, né? Então a gente, como CDL, se reuniu a pedido também dos outros lojistas, né? Que todo mundo tá gritando por socorro, na verdade, né? Pensamos, vamos fazer uma manifestação, claro, pacífica, né? Porque de forma alguma a CDL não está preocupada com a saúde. Não existe isso. Eu acho que a saúde é fundamental. Então a CDL também se preocupa muito com a saúde. A gente sabe que a saúde do estado está um caos, no nosso município também está complicado. A gente sabe disso, tá? A nossa CDL, ela não está pedindo liberação para abrir as portas, para atender o nosso cliente, todo mundo junto. Não, nada, não é isso que a gente está pedindo. A gente quer ficar com as portas fechadas, sim, mas poder atender o cliente, um cliente por vez. Para a gente conseguir cumprir com as nossas obrigações mensais, que é o aluguel, é água, é luz, é conta, boletos, sempre tem, né? E não é só o comércio de portas fechadas, mas é aquele prestador de serviço, né? A manicure, o cabeleireiro, que também estão com as portas fechadas e muitas vezes, muitos deles precisam tirar o sustento dali e hoje não estão podendo trabalhar, né? A gente teve um número muito significativo hoje de manhã na carreata, até tá nas redes sociais o vídeo, tá? Eu acho que a grande maioria do comércio e dos prestadores de serviços vieram conosco, apoiaram essa causa, tá? Então a gente optou em despir as vitrines de todo o comércio, quem tem vitrines e a mercadoria sua exposta nas vitrines, então a gente despimos os manecos, tiramos toda a vitrine e colocamos o cartaz do nosso movimento, né? Que o comércio não pode fechar, não pode parar, né? Então, a gente colocou em todas as vitrines e tiramos toda a nossa mercadoria. Que é protesto mesmo e vai ficar até segunda-feira da semana que vem as vitrines das lojas assim, tá? Algumas lojas
Maiores, claro, não tiraram da vitrine, mas nem por isso não apoiaram o movimento, tá? Então, a gente teve, eu acredito que uma boa participação hoje de manhã, a gente ficou muito contente com o engajamento da população, do comércio, dos associados e não associados da CDL. Seria hipócrita da minha parte se eu não dissesse, socorro, precisamos abrir o comércio, né? Sim, a gente vai pedir que a gente precisa abrir o comércio. A gente precisa atender o cliente. Claro que dentro de todas as normas de segurança exigidas, isso a gente sempre teve desde o começo, lá em maio de 2020, né? Mas a gente também sabe que a culpa não é do comércio que está acontecendo. Porque vocês têm que concordar comigo que teve uma época que baixou, né? Nós estávamos, não tinha muitos casos, estava diminuindo tudo, né? E o comércio estava funcionando normal. Normal, entre aspas, né? Dentro da normalidade. Aí depois veio final de ano, festas comemorativas, carnaval, e o negócio despencou, né? Subiu lá para cima, né? Então, gente, eu acho que a culpa não é do comércio. Então, a gente pede encarecidamente, assim, para que o governador que olhe para nós. Nós não estamos aqui debatendo o decreto dele. A gente concorda, nós como CDL concordamos porque a saúde é importante, tá? Só que a gente precisa também trabalhar. Então, assim, atendendo o protocolo, com todos os cuidados, deixar nós atender pelo menos um cliente por vez. Agendamento de hora, chega um cliente aqui na porta, eu consigo atender o cliente aqui na porta, vem pagar a conta, pagar o carnê aqui dentro da loja. A manicure pode agendar um cliente por vez, ela atende com todos os cuidados. O cabeleireiro a mesma coisa. Sem ter aglomeração de pessoas, eu acho que dá para fazer isso. Com todo o cuidado. A população está consciente disso. O que não pode acontecer é o pessoal vir para o mercado, para o banco e ficar na praça, né? Aglomerando isso, eu concordo que não pode acontecer. Agora, vir fazer o que tem que fazer e ir para casa, ótimo. Eu acredito que dá para a gente fazer um trabalho. Só que para isso a gente precisa que o governador olhe para nós também. Porque, vamos se reinventar? Sim, a gente está se reinventando. Eu também tenho loja. Essa semana fiz live para poder vender, né, online, para poder juntar dinheiro para pagar meu aluguel esse mês, porque cliente na minha loja até então não tinha vindo. Então eu acredito que a gente precisa desse socorro. Então a gente pede, por favor, o comércio não tem culpa disso. E o comércio precisa trabalhar. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui parabenizar todas vocês por esse dia maravilhoso, né? Nosso dia, o Dia da Mulher. Então o meu recado é para que a gente continue sempre se amando, que a gente sempre se coloque em primeiro lugar,
que a gente se cuide e que a gente consiga entender a força que todas nós temos dentro da gente. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o auto center mais completo da região. Live especial do Dia das Mulheres, com o tema Mulheres de Atitude. E para comemorar o Dia Internacional da Mulher, teremos a presença de uma mulher de atitude na nossa live. Bruna Colossi é jornalista, apresentadora do programa Masbá, do SBT-RS e influencer digital com mais de 200 mil seguidores. E terá um prêmio maravilhoso. Se liga! Dia 12 de março, sexta-feira, às 20 horas. Transmissão pelos canais da Conecta Mais TV e Facebook da CDL Nova Prata. Conecta Mais TV é muito nossa. Muito bem, prezado telespectador, a esperada manhã de sexta-feira chegou e sempre que um assunto ou um tema chame a atenção, nós precisamos chamar especialistas para trazer à tona aí e sair dessa margem curta que a internet dá, onde cada um tem a sua opinião de um parágrafo e aprofundar um pouco mais a discussão. Na última segunda-feira, dia 8, em decisão monocrática, ou seja, um só juiz, o ministro Fachin do STF proferiu uma decisão que anulou todos os atos decisórios dos processos nos quais o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva era investigado por supostos crimes de corrupção, entre outras acusações. Os casos que ficaram conhecidos como o Sítio de Atibaia, o Triplex e teve mais um. Que acho que dá um terreno do Instituto Lula. É, do Instituto Lula. Que nem foi comprado, mas... Esses três casos aí específicos que haviam sido até então julgados pela 13ª Vara Federal de Curitiba, presidida pelo ex-juiz Sérgio Moro. Polêmicas à parte, vou contextualizar para vocês antes de abrir a palavra para os nossos especialistas que aqui estão. Esse recurso foi impetrado na forma de um habeas corpus contra uma decisão do STJ, em que o que acontecia? Desde o ano de 2015, o STF definiu que o núcleo político dos supostos crimes praticados na Lava Jato ficariam à competência, ou seja, sob o julgamento da seção judiciária da Justiça Federal no Distrito Federal. Os crimes praticados contra a Petrobras ficariam com a 13ª Vara Federal em Curitiba, ou seja, com o juiz Moro. Esse entendimento já era pacificado, recursos e recursos, isso chegou até o STF em novembro do ano passado. Inicialmente, o ministro Fachin recebe esse habeas corpus e encaminha essa decisão para o plenário, ou seja, para todos os ministros do STF decidirem em conjunto. Em recurso de embargos, a defesa do ex-presidente Lula alega que já existia a decisão pacificada de que esse tipo de decisão, sobre esse tipo de recurso, poderia ser tomado de forma monocrática. E as atenções voltaram novamente para o ministro Luiz Fachin, que teve que decidir sozinho. Em um voto de mais ou menos 47 páginas, ele acolheu a tese da defesa e anulou todos os atos decisórios dos processos contra o ex-presidente Lula,
que agora, nesse momento, encontra-se aí não inocentado, mas sem o peso das condenações, o que abre margem também para outras situações, como, por exemplo, uma possível candidatura à presidência da República no ano de 2022. Posta a ordem do debate, eu abro a banca para os nossos especialistas Lindon Bolsoni, Gustavo Prats e Átila Kogan, para que deem o bom dia aos nossos telespectadores e iniciamos a nossa conversa. Bom dia, senhores, bom dia, doutores, bom dia aos advogados que aqui estão para discutir esse fato. Bom dia. Bom dia, então, bom dia. Os nossos telespectadores. Bom dia aos colegas, amigos, aos colegas, familiares que estão nos assistindo. Nossa torcida. Enfim, senhores, o que a gente pode dizer do ponto de vista jurídico para começar? E quem quiser tomar a palavra, ela está aberta, né? Recursos em cima de recursos, a ordem jurídica estabelece que quem não se agrade com uma decisão pode buscar a instância superior. O que fez o ministro Fachin, na opinião de vocês? Ele respeitou a legalidade e agora como fica a nossa situação, que já era bastante polarizada no país? Olha, eu começo manifestando, agradecendo o título especialista, na verdade, nós todos somos lidadores do direito, né? Então, o que a gente, pelo menos da minha parte, o que eu vou fazer é comentar aquilo que eu entendi e aquilo que a mídia, né, as mídias estão publicando. Relativamente ao voto do ministro Fachin, eu digo que pela repercussão, pelo tema, pelo país ter parado, ter movimentado todas as pessoas, partidos, todos os graus de justiça, eu acho que não deverá terminar aí. Eu acho que o voto dele, embora tenha sido monocrático, tenha dito para ele que ele é um ex-condenado, né? E não livrou ele, não está absolvido, não está condenado, mas ele fica com a pecha de um ex-condenado. Acredito que o tribunal o Supremo Tribunal vá botar em votação no plenário, ou seja, os 11 ministros que irão ter que decidir. Eu acho que o assunto é muito importante, é muito complexo, decide os rumos do país e deve ir a plenário. Então, relativamente ao que eu posso colaborar de início, nosso âncora, né? E os nossos colegas, eu acho que então eu estou indo para a minha opinião de que vá para plenário. Essa é a minha opinião de início. Bom, como o Lindon falou, né, na mesma linha, é uma decisão, tá, monocrática, uma decisão que cabe ainda recurso. Pode ser que a Procuradoria, né, faça um recurso para o plenário e pode ser que ela não faça. Existe, né, regimentalmente a competência, também a jurisprudência já atribuiu essa competência para que o Fachin, né, que é o relator, de forma monocrática possa decidir. Tá? Então, é uma decisão que ainda não transitou em julgado, como a gente diz, né, no jargão jurídico. Então, ela cabe recurso. Vai ter recurso? Não se sabe, temos que aguardar. Né? Então, pode ser que se encerre a discussão por aí e fique declarada a nulidade dos processos e pode ser que que haja uma nova decisão do plenário. Então, temos que aguardar aí os próximos dias, né, para saber o que de fato vai acontecer. Bom dia aos doutores, aos nossos amigos da Conecta. Realmente causou bastante repercussão a divulgação da decisão monocrática do ministro Luiz Edson Fachin sobre a anulação dos atos decisórios desses processos que envolvem a Lava Jato. Mas eu acho que também se está direcionando a indignação para o lado errado, porque eu vejo que a própria Lava Jato deu margem a muito argumento em favor da nulidade de atos, né? Porque aí está se decidindo a questão da competência. Nós, desde o princípio, né, parecia a Lava Jato uma grande revolução, né, em termos de investigação. Revelou grandes esquemas de desvio de dinheiro, né, da Petrobras. E eram os paladinos da justiça, né? O foco começou com uma investigação por corrupção na Petrobras. O que aconteceu é que, em função do excesso de holofotes, do excesso de repercussão,
acabou se atropelando muito a legalidade que deve ser observada num processo, principalmente um processo penal, onde está envolvida vida, liberdade, saúde, né, e patrimônio de pessoas, tanto físicas quanto jurídicas. Então, o que aconteceu foi que uma investigação que inicialmente era só sobre crimes financeiros contra a Petrobras, corrupção ativa, passiva e tudo mais, acabou englobando delitos que não seriam de sua competência. E quando eu digo que a própria Lava Jato deu margem a isso, é que essa incompetência de juízo que era alegada pela defesa, né, principalmente do nosso ex-presidente Luiz Inácio, ela foi praticamente ignorada. O que acontece é que os crimes de corrupção que foram digamos assim, vinculados, né, ao OAS e ao próprio presidente, que teria recebido apartamento, sítio e tudo mais, não eram fatos vinculados à Petrobras. E o próprio juiz Sérgio Moro, ao julgar embargos de declaração após a sentença, ele reconheceu que esse juiz, em momento algum, afirmou que a origem da vantagem ao ex-presidente teria vínculo com os contratos da OAS com a Petrobras. Então ele mesmo acabou fraturando um elemento básico de qualquer processo, que é o juízo competente. Ele poderia lá atrás ter reconhecido a própria incompetência, mas o Brasil infelizmente criou uma figura muito perigosa em termos jurídicos, que é o juiz superstar. Sim. Quando assiste um filme do Batman, por exemplo, sim, o Batman, ele ajuda o promotor e o comissário de polícia. Perfeito. Mas ele não tem contato com o juiz. Sim. O juiz é isento. Ele não pode simplesmente se envolver com o processo emocionalmente, não pode direcionar, né, facilitar ou até aconselhar a acusação ou mesmo a defesa, obviamente. Mas isso, ele é neutro. Desculpa, dá licença. Isso não se aplica ao STF. O STF é uma exceção, então, porque todo mundo faz lobby lá. Eu estou falando de termos técnicos, fazem, né? Lobby não tem nenhuma escrituração do lobby. É diferente, né? Então não pode falar com o juiz, mas pode falar com o ministro do STF. Sim, a gente não é ingênuo de acreditar que isso não aconteça, mas nós temos que nos atentar à questão legalidade, princípios básicos de direito. E aí a própria Lava Jato, então, naquela empolgação de estar achando que estava transformando o Brasil, acabou cometendo erros primários. Porque a gente pegar uma perspectiva, né, doutores, a Lava Jato, quando ela começa em 2014, no frigir dos ovos das eleições presidenciais, né? Isso. Um pouco antes, se não me engano, do primeiro turno, do segundo turno, ia ter uma deflagração de uma das primeiras grandes operações. Naquela época, em 2014, o então juiz Sérgio Moro não era conhecido de ninguém. Sim. Aliás, a figura do juiz federal sempre até então ficou muito anônima. Sim, Você enxergava a instituição da Justiça Federal, a instituição, por exemplo, do TRF4, dos outros TRFs, como uma instituição sem uma face, sem uma persona. Exato. Como deve ser. Como deve ser, exatamente. E a partir disso a gente tem então aquela primeira fase que ela foi suprimida, era para ter acontecido na semana da eleição, ela não ocorreu, foi feita na semana seguinte. Dilma Rousseff acabou vencendo aquelas eleições em 2014 e a partir daí a gente teve, né, todos aqueles atos que foram desencadeados, inclusive do ponto de vista do processo penal, a gente teve áudios vazados das investigações que foram liberados a grupos de WhatsApp, isso lá em 2016, quando então ex-presidente ia ser nomeado ministro-chefe da Casa Civil pela questão do foro privilegiado por esses processos que hoje encontram-se com seus atos anulados. E a Lava Jato fez uma questão que eu enxergo do ponto de vista que a gente pode falar, não só jurídico, mas do ponto de vista social, econômico, político. Ela obviamente investigou crimes de desvios dentro da maior companhia brasileira, assim de se dizer, de números de mercado, mas ao mesmo ponto ela mirou os fornecedores dessa companhia, que eram as empreiteiras brasileiras e as maiores empresas do Brasil, por assim dizer, no ramo da construção civil, que desde sempre a gente sabe é o pulmão da economia brasileira. Então a gente acabou investigando todas essas empresas, atos obviamente ilegais,
foram trazidos à tona, foram reconhecidos pelas próprias empreiteiras em acordos de leniência e outras ferramentas processuais que existem para fazer esse tipo de situação, mas ao mesmo tempo em que se fez um perfilamento, se fez um filtro de todas essas atitudes que eram cometidas de forma ilegal, a gente acabou mergulhando em uma crise econômica, social, o país acabou ficando dividido. Hoje a gente está em 2021, de 2014 para cá são aproximadamente quase 6 anos e meio, 7 anos. A gente pode começar a fazer uma conta do que foi positivo e do que foi negativo. E ao final do frigir dos ovos, hoje, 12 de março de 2021, a gente tem os grandes movimentos que essa operação fez sendo amplamente questionados e anulados pelos tribunais superiores. Isso deve se falar. E não entramos ainda, e temos tempo para falar sobre isso, sobre os atos de suspeição que inclusive estão sendo julgados nesse momento pela segunda turma, porque a gente teve aí vazamentos de conversas, né, que eram no mínimo constrangedoras entre procuradores e entre o então juiz. A força-tarefa acabou sendo desfeita, o ex-juiz não é mais juiz, e agora como a gente baliza todos esses fatos? Tiago, eu vou fazer um pequeno aporte aí no teu, ponte, né, do teu comentário último aí da mensagens roubadas. Vem o sujeito de não se sabe de onde que está, de onde é que veio, publica umas mensagens, não se sabe a idoneidade, e aí o STF consegue tomar aquilo lá como prova verdadeira, como prova eficaz. Num sujeito que não se sabe a origem dele, as conversas podem ter sido manipuladas, não tem uma legalidade, e usam isso aí para tentar denegrir e desfazer uma figura criada pela própria mídia medíocre, né, militante medíocre. Uma parte da nossa mídia, infelizmente, é militante, parcial e medíocre. Eu acho que toda ela, de um lado ou de outro. Então... Não, mas ela sempre pende para um lado, todo mundo sabe que pende para um lado. Então, assim, relativamente, vou ficar mais no tema do voto, e aí eu tenho que concordar algumas coisas do nosso âncora. Eu não acredito que a Operação Lava Jato foi a maior operação contra a corrupção do planeta. Não teve no planeta nenhum país, nem aqueles da África, lá como é que é, Guiana são na América do Sul. Guiné Equatorial, que é um país extremamente corrupto, não teve a movimentação, a apuração de dinheiro como teve na Operação Lava Jato. Então, eu custa acreditar que Polícia Federal, que é a Polícia do Estado, Receita Federal, que é um órgão do Estado, a ABIN, que é um órgão do Estado, Ministério Público Federal, que tem eu tenho no mais alto conceito, não sou eu, como a maioria das pessoas tem, inclusive da Polícia, da Receita Federal, só a gente não gosta da Receita quando vem as notificações. E a ABIN, certo? Então, como é que a Polícia Federal, o juiz federal de primeira instância, que deu a sentença dele, que foi referendada por 3 desembargadores do TRF4, 2 juízes federais de carreira e 1 procurador federal. Foram 3 profissionais do direito, lidadores do direito, profissionais de carreira jurídica que julgam. Passou para uma turma do STJ, 5, são 5 ministros do STJ. Não é possível que nenhum deles não tenha visto essa alegada, essa exceção de incompetência relativamente ao fato aí que está sendo debatido. Eu custo acreditar, é uma desmoralização. Aí o ministro Mandrake, que ficou 5 ou 6 anos com o processo, puxou a cartola e puxou de dentro da cartola, achei, só eu consegui achar, e conseguiu tornar o maior criminoso, que movimentou a maior cifra de dinheiro do mundo, tornou ele um ex-criminoso. Né? Então não é possível dizer, justiça de primeiro grau, TRF4, que é o segundo grau, STJ, que é o terceiro grau, não terem visto aí o ministro Mandrake, que era um professor totalmente vinculado ao partido, do próprio réu que ele está julgando, ter achado o furo da reportagem, digamos assim. Eu achei. Então, para mim,
A desmoralização do judiciário começou, infelizmente no Brasil, é de cima para baixo. O STF é uma vergonha. Olha, eu discordo um pouco do que o Lindon falou, porque a gente sabe, como operadores do direito, que é muito comum as sentenças, né, serem anuladas, né, que haverem, né, visões de votos diferentes, né, de acordo com a instância. É comum, qualquer operador do direito sabe que muitas vezes tu pode perder um processo em primeiro, segundo, terceiro grau e lá no STF acabar tendo uma situação favorável. Isso é comum no dia a dia, né? Muito comum, todos nós passamos por isso, né? E ainda bem que é assim, o sistema de justiça é feito exatamente para que se possa uma instância superior rever as decisões das instâncias, né, inferiores. Então, muitas vezes há teses que estão lá no STF que não são seguidas pelos outros graus de jurisdição. Por quê? Porque a jurisprudência não é lei. Muitas vezes o que é definido, né, uma tese que é adotada no STF, não é adotada na segunda, na primeira e na terceira instância. Né? Então esse é o nosso sistema de justiça, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Né? Então tu sempre tem a possibilidade de recorrer. Bom, se nós não estamos contentes com isso, então nós temos que mudar o nosso sistema de justiça. Mas até então, a Constituição nos garante, e vejam bem, não só no Brasil, no mundo inteiro funciona assim. Todos os dias, e eu desafio o advogado a me dizer que não é assim, que não teve algum processo muitas vezes anulado lá no STF, que não teve uma decisão revista lá no STF. É assim, isso funciona dessa forma, não existe nada de errado com relação a isso. Claro que muitas vezes pela politização que tomou o caso, e aí é que é o grande problema, né, que esse caso ficou politizado demais, né, então se tem essa discussão, porque se não fosse, né, um caso tão politizado, ninguém estaria falando nada, porque isso é normal, é do dia a dia da advocacia, é do dia a dia do nosso sistema jurídico acontecer exatamente esse tipo de situação. Pega esse mesmo processo, substitui-se o nome do réu. Perfeito! Eu já tive casos assim, tu já teve, o próprio Lindon seguramente já teve casos anulados no STJ, ou que mudou a decisão de primeiro grau, e a nossa dificuldade enquanto operadores explicar isso para um cliente, que ele teve uma sentença procedente aqui em Nova Prata, e lá no tribunal ele perdeu, né? Em que um cliente, né? Em que nós dois advogamos situações semelhantes e o teu cliente ganhou e o meu perdeu. Sim. Né? Isso faz parte do nosso dia a dia. Semelhantes, mas não iguais, né? Mas não iguais, perfeito. Também, e principalmente se tratando de processo penal, é inerente à espécie humana gostar de execuções, de condenações, né? Por isso que as grandes execuções do passado eram em praça pública. Nós somos, inclusive, né, batizados, né, em uma filosofia religiosa fundada por condenados à morte, né? Nós fazemos feriado nacional no dia de Tiradentes, que foi um condenado à morte, entendeu? Era um traidor da coroa e hoje é herói nacional no Brasil, entendeu? E naquele momento, no oba-oba, quando as pessoas se empolgam, e aí entra aquela questão holofotes, mídia, e o velho provérbio que diz que o orgulho precede a queda. Então, toda essa movimentação que houve, né, nesse deslumbramento, em que o judiciário virou um grande reality show, em que criamos as estrelas, né, procuradores, que depois juízes que depois iam fazer palestras, vender livros e tudo mais, né? Então a sanha condenatória impediu que se analisasse o básico, o óbvio. E o óbvio é que esses processos que envolviam não eram vinculados à Petrobras. Como eu falei no começo, o próprio juiz, ao sentenciar e complementar, esclarecer nos embargos de declaração, falou que não havia vínculo com os contratos da Petrobras. E aí se quebrou a competência, reconheceu a própria quebra de competência, e o doutor Lindon também falou no começo, não houve uma absolvição nem um reconhecimento de inocência do ex-presidente. Agora, inclusive, ele poderá ser condenado a uma pena mais grave ainda. Está sendo outra dimensão, porque... Vai me desculpar. Esse processo tramitou
Quantos anos faz que está tramitando? Mas exatamente. Vai voltar para a Justiça Federal do primeiro grau, tem que anular tudo. Tem que começar desde a denúncia. O procurador vai ter que começar do zero. A denúncia é o início do processo crime. Vai começar do zero. Ele tem quantos anos? 70 aí? Quem? O réu aí, o réu. 70 e quase 75. 75, 76, não sei. 76. Até que ele vai ser julgado quando ele tiver uns 180 anos de idade, por aí mais ou menos ele vai ser pela dinâmica que é da justiça, infelizmente. Né? Mas, Lindon, perfeito, tá? Só que assim, ó, nós vivemos num Estado democrático de direito. Nós não podemos atropelar isso. Ele contratou os melhores, mas a maior banca de existe o princípio do juiz natural, é competência, é básico isso. E tu sabe disso, o Gustavo sabe, o Thiago sabe, todo mundo sabe. Juiz competente, ninguém pode ser julgado a não ser pelo juiz competente. Princípio do juiz natural, mundial, não é brasileiro. É o pilar do Estado Democrático de Direito. Então, o réu, seja ele quem for, ele tem direito a um julgamento justo. E é isso que está se discutindo. Concordo e defendo. Julgamento justo. E tenho certeza que tu defende isso também. Então, com base, né, num sentimento político, nós não podemos atropelar essa questão. Olha só, eu quero pedir desculpa para vocês e dizer o seguinte, olha, a minha confiança e meu respeito para o STF é zero. Eu não tenho confiança e não tenho respeito nenhum. O tribunal que é composto por 11 pessoas indicadas por políticos, dos 11, 7 foram indicados pelo PT. Vai me desculpar. Inclusive esse aí, que foi o Mandrake aí ele fazia comício, nos comícios da Dilma, ele ia fazer comício, esse é o ministro que achou. A bola de cristal, ele achou furo no processo. Ele ia fazer comício com a Dilma, dizendo que ele tinha um manifesto, não sei do que, deve ser um manifesto lá sei lá do que é. E aí foi, sabe como é que ele chegou no STF? Você sabe quem é que foi? Porque lá tudo é lobismo, né? Lobismo. Como é que o ministro, se tu for, pelo teu conhecimento, e nós aqui, se nós não tiver, nunca nós vamos chegar. Inclusive, nem pro TJ aqui do Rio Grande do Sul, ser desembargador. Se tu não tem o lobby, quem fez o lobby? Político, a indicação do STF é política. Quem trouxe o ministro Askin, que era um professor, um ilustre desconhecido numa universidade federal do Paraná, um professorzinho, doutrinador. Quem trouxe ele foi o Joesley Batista. Lembram do Joesley Batista, o Joesley, aquele da JBS, que patrocinava quase todos os políticos, né? Inclusive o senador. Ele pegou lá o Fachin e, esse é o ministro, vamos botar ele para a vaga. Foi indicado, foi o padrinho dele, foi Joesley Batista. Aí tu pega todos os outros que tem aí, que eles são, dos 11, eu não sei a quantidade, mas a maioria é militante. Eles são indicados, são militantes, ainda se disfarçassem, e se eles fossem mais autênticos, né? Se eles fossem mais autênticos, imparcial, o que a gente quer imparcialidade, não interessa se tu gosta se tu é do PT, tu é do PCdoB, eu sou do P, sei lá no quê, não interessa. Um ministro tem que ser desses tribunais superiores, porque a vitrine é a esperança do brasileiro. Olha, aconteceu injustiça, o STF vai corrigir. Não vai! Eles vão aplicar. Veja só. Mas nesse caso corrigiu, Lindon. Corrigiu o quê, Jesus? Mas nesse caso corrigiu, Lindon. O senhor está sendo emocional e pensando sempre no lado político. Nós estamos aqui falando do jurídico. Nós estamos falando do jurídico. Nós temos que pensar nisso. Muito chamar um intervalo comercial, porque senão os nossos patrocinadores estão esperando também. E na sequência, nós vamos continuar falando de STF, Constituição, processo, política, porque hoje de manhã o assunto vai longe. Fique conosco, Conecta News Debate, volta já. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Paludo Pneus.
tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Live especial do Dia das Mulheres, com o tema Mulheres de Atitude. E para comemorar o Dia Internacional da Mulher, teremos a presença de uma mulher de atitude na nossa live. Bruna Colossi é jornalista, apresentadora do programa Masbá, do SBT-RS e influencer digital com mais de 200 mil seguidores. E terá um prêmio maravilhoso. Se liga! Dia 12 de março, sexta-feira, às 20 horas. Transmissão pelos canais da Conecta Mais TV e Facebook da CDL Nova Prata. Conecta Mais TV é muito nossa. Agora são 9h11. Conecta News. Uma atualização aqui sobre as notícias desta manhã. Segundo o portal da CNN Brasil, farmacêuticas dizem ter criado remédio com 85% de eficácia contra a Covid-19. Duas farmacêuticas anunciaram que desenvolveram um medicamento que diminui hospitalizações e mortes pelo Covid-19. A combinação das drogas da parceria entre a Vir Biotechnology dos Estados Unidos e da GlaxoSmithKline do Reino Unido teria conseguido reduzir em até 85% os casos de internações e mortes. E eles criaram um remédio batizado de Vir 7831, com base em anticorpos. E segundo as farmacêuticas, um painel independente que acompanhava o estudo indicou que não seriam necessários mais testes, pois o medicamento se mostrou muito promissor desde o início. Agora, 9h02 e nós seguimos com o debate que está acontecendo no Estúdio 2. É com você, Thiago. Sim. As facções estão tomando conta. Muito bem, retornamos ao vivo aqui para o nosso Conecta News Debate dessa manhã. Anulações dos atos decisórios dos processos que condenaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ele que cumpriu aí 19 meses, mais ou menos 1 ano e meio de prisão, condenado. Agora tudo isso foi anulado em uma decisão do ministro Luiz Edson Fachin. E nós, nessa manhã, nos reunimos para discutir. A provocação desse segundo bloco que eu trago
para os doutores é o seguinte, uma postagem simples que a gente encontrou na internet nesses dias e dizia mais ou menos assim, exclua o nome do processo, né? Não é um processo contra o Lula. Alguém ficou preso 1 ano e meio por ser julgado por um juiz incompetente. E aí se fala da presunção de inocência que está lá na Constituição. A pedido aqui dos nossos debatedores, quem tiver a palavra pode baixar a máscara para expressar o verbo melhor, os demais permanecem com elas. Quem quiser começar, a situação está aberta e logo mais a gente avança para a questão jurídica, foi bastante falada. Quero que vocês também comentem aí os cenários políticos que podem advir aí dessa nova realidade que começou a partir dessa decisão. Senhores, a palavra é com vocês. Olha, eu vou fazer Tiago, tu me desculpa, vou fazer uma correção. Você disse que ele ficou preso. Ele não ficou preso coisa nenhuma, ele ficou detido. O réu ficou detido na carceragem da Polícia Federal, frigobar, com televisão, recebendo visita, até do padre. O padre visitava ele, um padre amigo dele. Então o presídio é totalmente diferente. Então ele ficou detido, tinha segurança, tinha carro, claro que ele não saía. Mas então assim, não estava preso, estava detido. O que ficou determinado na própria sentença condenatória, Sim. que seria, em função do cargo que ocupou, Sim. seria uma condição especial. O Aí- próprio juiz que condenou, doutor Sérgio Moro. Aí começa a distinção. Aí nós temos que voltar e dar uma verificada daquele jornalista Oswaldo Eustáquio, que ficou preso por conta das publicações que ele fez contra esse ministro aí. Segundo, eu vou ter que parafrasear Roberto Jefferson, dizendo o seguinte, o Xandão do PCC. Né? O Xandão do PCC. Prendeu ele, como prendeu o deputado por crime de opinião. Tudo bem, só para dizer então da falta de isenção, da falta de imparcialidade de alguns desses ministros do STF, certo? Então esse aí é um tribunal eminentemente político. Eles aí, algumas situações, os mais lidadores do STF, não é meu caso, que nós aqui do Nova Prata, com todo o respeito, nós advogados, dificilmente nós vamos conseguir fazer subir um recurso para o STF e o STJ. É muito complicado. Enquanto que os advogados do Lula aí tiveram centenas de recursos, embargos, habeas corpus, enquanto que um coitado aí, daqui a pouco está preso por uma porcaria ali, ele vai se lascar, porque não, mal e mal consegue chegar ao TJ aqui no Rio Grande do Sul. Tem uma coisa que eu queria suscitar para vocês, que a gente começa a notar que ela surge e ela não surge do cenário jurídico, ela surge do cenário das opiniões, né? O STF ele é colocado hoje como uma espécie do patinho feio do quadro dos poderes, né? As atenções negativas se voltam todas para o STF, uma camada muito abrangente de toda a população se coloca contrária às decisões e a esse protagonismo do STF, mas aí a gente tem que movimentar e eu chamo um dos grandes especialistas do direito, que é Lênio Streck, que ele fala exatamente que a Constituição e o Tribunal e o Supremo Tribunal Federal, ele tem que ser um órgão contramajoritário, ou seja, ele tem que estar contra a voz das ruas e a favor da legalidade. Exato. Como é que a gente explica para a população normal que existe, né, regras contramajoritárias e que existe um tribunal que ele é constituído pela lei para estar lá e ele toma essa abrangência muito grande e hoje é visto com maus olhos por boa parte da opinião pública. Eu pergunto o seguinte, quanto realmente a gente conhece sobre cada um desses processos que tanta polêmica geram? O senhor já leu os autos de algum processo desses? Algum dos colegas já leu? Não. Pois é. A gente tem o costume, né, de julgar pelo que a gente ouve, pelo WhatsApp, pelas grandes mídias, mas na realidade o que existe no processo, e é isso que o juiz deve atentar, nós não sabemos. Nós não vimos, nós acompanhamos, são processos de milhares de páginas, nós temos os nossos, né, para cuidar, a gente não vai ficar... Mas a gente conhece a partir dos princípios, o que se aprende na faculdade, começa a analisar algumas questões fundamentais, isso sim, tá? E eu digo o seguinte também, quando muita gente se queixa hoje que tem direitos demais, recursos demais, mas esses direitos e esses recursos que os garantem são construções históricas, justamente porque no passado se cometeu muita arbitrariedade, nós temos
fatos na própria história do Brasil, na história mundial, acusações infundadas, o caso Dreyfus na França, até os mencionados que eu falei antes, né, que nós seguimos a filosofia de condenados à morte e tudo mais. Todos foram grandes injustiçados. A Joana d'Arc foi queimada como bruxa, hoje é santa da Igreja Católica. Sim. Na própria Inquisição Católica. É que não tinha WhatsApp na época, pois senão não ia ser. Sim, exato. Então o que acontece? E o maior ícone de todos, né? Jesus Cristo. Exato. Jesus Cristo era bandido. Mas aquela coisa que na própria Bíblia conta, né? A opinião pública, né? Mobilizada pelos sacerdotes do tempo que estavam descontentes porque ele havia expulso os vendilhões, a garantir a condenação no grito. E Pilatos, que era o juiz, o pretor romano. E diga-se de passagem, né, o direito romano, para quem não sabe, estrutura a nossa ordem jurídica até hoje. Direito português e brasileiro. E aí está falando justamente isso, né, que a gente às vezes fica indignado quando um político, quando alguém se livra de um processo, só que esses direitos que eles usam em favor deles não são garantias para bandidos, são garantias para cidadão de bem, que está nos assistindo hoje aqui, né? Qualquer pessoa está propensa a qualquer momento ser acusada injustamente, se envolver num acidente de trânsito, se envolver ou ter um familiar envolvido com o uso de drogas e tudo mais. E aí você vai dar valor à presunção de inocência, ao direito à ampla defesa, à produção ilimitada de provas, que a prova ilicitamente obtida pode ser sempre usada, inclusive sempre que for em favor do réu. Exato. Por isso que estamos falando, essas mensagens que surgiram aí dos diálogos, elas não estão comprovadas, mas elas já representam um indício de que tem havido uma comunicação, um conluio entre julgador e acusação. Então aí já se suspende o processo até que se investigue profundamente. Vai me desculpar, mas um tribunal que aceita essas mensagens desse... Como é que é o nome? De Intercept aí? O tribunal não aceitou ainda. O STF. Mas o tribunal não disse que as mensagens são válidas ou não. Nós estamos falando só da competência. Já abriu uma cisânia, né? Já abriu uma cisânia. Mas a suspeição, que agora nós vamos entrar em outro debate, ela começou quando o juiz, numa palestra, falou assim, ó, é muito importante que as pessoas continuem apoiando a Lava Jato. O juiz não pode pedir para que as pessoas vão na delegacia, pedir que a polícia, vamos lá pessoal, vamos condenar. Onde é que já se viu isso? O juiz não investiga. Equivale a isso, o juiz não investiga, o juiz julga, o juiz analisa friamente. E aí o que acontece? Depois houve uma questão de testemunhas que haviam sido deferidas, e o doutor Sérgio Moro, então, falou, não, aí se recorreu ao tribunal para que essas testemunhas fossem ouvidas, a 37 e 38, e o juiz determinou que essas testemunhas deveriam ser, todas as audiências deveriam ser acompanhadas pelo réu, que também não tem obrigação nenhuma de que o réu esteja presente a um ato. Perfeito. A defesa, sim, alguém em seu nome defendendo tem que estar presente. E não se fala, então, né? Condução coercitiva, sem prévia intimação. Exato, aquela... Mediaticamente. A coerção coercitiva está prevista no CPP. Tá, mas desde que o réu se oponha, se ausente, ou não no caso, o ex-presidente tinha endereço fixo, tinha... Mas vale para o pobre, tem que valer para ele também. Mas não é o caso, não é o caso. Mas não se está dizendo que ele não vale. Ele já havia dado depoimento 2 ou 3 vezes. De repente a polícia aparece às 6 da manhã para levar ele para e quase tem um tiroteio no aeroporto, porque chegou a Polícia Federal, a segurança do aeroporto é feita pela aeronáutica, e quando viu aquela tropa de gente chegando armada, ele quase deu tiroteio. Pouca gente sabe disso, mas olha o que poderia ter acontecido num aeroporto em função de uma má interpretação legal. E eu acho que até no caso não foi um despacho errado do juiz, acho que foi uma má interpretação, que se em caso de o acusado se recusasse a dar depoimento, aí poderia ser conduzido coercitivamente. E muita gente já interpretou isso como condenação e prisão. Tem uma questão que foi levantada muitas vezes, doutor Lindo, doutor Átila, doutor Gustavo, durante a condução de toda a Lava Jato, que o grande modelo que ela seguia era a Operação Mãos Limpas na Itália, que foi promovida durante a década de 90 para tentar limpar a política italiana e os sistemas de justiça italiana, enfim, toda a Itália. Ação das máfias. Tentar ser limpa das ações da máfia e da Cosa Nostra. Esse era o grande modelo. Agora eu faço um paralelo que ele não é jurídico, ele é social. Onde está a Itália hoje?
A Itália hoje não consegue ter um primeiro-ministro constituído por um consenso político, porque ela não consegue se estruturar. Mas aí a gente entra numa discussão... Isso é desde que Júlio César foi assassinado. Exatamente, em Roma. Mas a gente entra numa discussão o seguinte: até quando a gente pode delimitar uma sociedade ideal de pessoas éticas e isentas de condutas ilegais? Até quando a gente vai conseguir buscar esse ideal programático de construir uma ordem social? Porque a gente tem esses diversos exemplos, né? Lá na Itália aconteceu toda essa operação e hoje a gente sabe que a máfia, de outras formas, ela continua operando seus interesses. O crime sempre se reinventa com uma capacidade, uma criatividade impressionante. A mente criminosa é sempre mais ágil do que a mente da legalidade. E aí a pergunta que fica é: quais serão os próximos passos que a gente pode pensar em termos de sociedade brasileira, em termos de ordem política, jurídica e social? Luiz Inácio agora tem suas decisões anuladas por hora, né? A PGR disse na última segunda-feira que irá recorrer ao Pleno do Supremo para anular essa decisão que origina o nosso debate. Então, o assunto está em aberto, né? Mas o que acontece agora? O ex-presidente volta ao páreo político. O que vocês enxergam? Uma polarização ainda maior do Brasil? E o que a gente ganha com isso ou a gente perde? Qual é a opinião de vocês? Olha, eu, voltando assim, sociedade ideal não existe em lugar nenhum do mundo. Onde há duas pessoas, há divergência de entendimento de opinião. A saída que foi defendida por o partido que ficou um monte de tempo ali no poder era a educação. Infelizmente, terminaram o ciclo deles, a educação está falida. Hoje tu tem aí, tu entrega uma criança, um filho, um estudante no colégio, chega em casa, tu tem um militante. Ele sabe de tudo, do comunismo, do fascismo, mas tu mandar escrever sapo, ele escreve sapo com C cedilha, coitadinho, né? Soma 1 mais 1, ele vai botar aqui 4, 3, 4. Então isso é o resultado da educação falida, desqualificada e desclassificada que nós temos. Para ver os índices do PISA. Né? Tem os índices do PISA, aí tu vai dizer que a educação faliu, está falida. Perfeito, cada vez mais baixo. Cada vez mais baixo. Então, quer dizer, aquilo que era lá atrás, educação, saúde e segurança, não fizeram nada. Então, um dos slogans era pátria educadora. Isso, pátria deseducadora, infelizmente. Infelizmente, gostaria que todos os alunos tivessem um nível de educação, todos, né? Tivessem um nível de educação padrão A. Então, assim, primeiramente tem que começar da base, de baixo, do nada, do que é o primeiro tijolo, que é a educação. Relativamente à política, hoje, infelizmente, não temos partidos políticos. Isso falo a nível nacional, e estadual e municipal. Nós temos facções criminosas organizadas sob a lei dos partidos políticos, um passando a rasteira no outro, esperando para dar um golpe no outro, para tomar o poder, para fazer a mesma coisa que o outro fez, e ao oferir vantagens financeiras indevidas, né? Infelizmente é isso aí. Então, os partidos políticos é o primeiro erro, porque ele escolhe, na verdade, a ditadura de partido. O partido A diz: olha, vou botar o Lindon de candidato. Mas tu não sabe, aí tu acaba fazendo um lobby, tu põe o Lindon de candidato. O partido B escolhe o Gustavo, o partido C escolhe o Thiago e o partido D escolhe o Átila. Então, na verdade, começa com uma ditadura, a falta de democracia do próprio partido. Eles impõem, como o PT vai impor de novo, não sei se é a viabilidade da candidatura do Lula. Ele que se candidata, eu não quero, não sei eu que vou dizer que Ele não. disse que não tem tempo para pensar nisso agora, deve estar muito ocupado também, né? Pois é, olha... lembremos que trabalhar, né? É um trabalho, sindicalismo também, né? Mas tudo bem. Mas eu vejo o seguinte, o que na verdade a gente é manipulado, né? Aquela música da praça dando milho aos pombos. Nós somos os pombos, o milho quem dá é de cima. Então eu acho que na verdade tudo é manipulado. Na verdade é um jogo, o poder é muito grande, é muito complexo. A estrutura, o mecanismo se reinventa, né? O mecanismo já se reinventou, levou uma ruptura, o mecanismo estava com a síndrome de abstinência de dinheiro, e eles estão se reinventando para aqueles que, do mecanismo, do sistema, estão querendo voltar ao poder porque não conseguem viver sem dinheiro, sem aquele dinheiro fácil, rápido e barato, que só tem no serviço, você tem na atividade pública. Mas o que eu vejo? Vai haver uma polarização, direita com o Bolsonaro, esquerda com o Lula, e aí vai vir um terceiro caminho,
certo? Enquanto eu e tu estamos extremos, eu e o doutor Átila estamos brigando, o Gustavo e o Thiago vão passar por nós. Nós, batendo a soco, eles vão chegar na dianteira. Normalmente é assim, como diz o provérbio italiano, tá aquele quadro de dois, um puxando o chifre, outro puxando o rabo da vaca, e tra due litigante il terzo gode, né? Que o terceiro está ali tirando o leite, né? Exatamente. Então, enquanto tiver Fernando Henrique Cardoso vivo, espere de tudo, pessoal. Ele é a raposa velhaca que ela está por trás de tudo que é sacanagem política do Brasil. E o Lula não é mais problema. O Lula não é problema para ninguém, nem para o país, não vejo mais. O Fernando Henrique é o problema do Brasil. O pai do Plano Real. O pai do Plano Real. O pai para mim era o Itamar Franco ainda. Ele pegou carona, o sociólogo, né? O sociólogo. Mas a verdade é que a sociedade humana é assim, a gente vê as disputas de poder, porque a gente está atento agora à realidade do Brasil, mas é assim nos Estados Unidos, é assim na Itália, é assim na Espanha, nós vemos na história as grandes guerras, os conflitos entre os reis, os casamentos manipulados, é tudo arranjo político, né? E nós, torcedores, né, nós estamos aqui embaixo e só paga a conta. É verdade, os grandes protagonistas estão lá. Existe sempre um ditado que diz, né, que o poder ele sempre vai pendular, ele sempre vai ir de um lado ao outro. Volta e meia, as massas vão preferir menos Estado nas suas relações particulares, então nós vamos pender para o lado do antigo liberalismo, mas quando o liberalismo, que só ele não se estrutura, senão 1929 não teria rachado o mundo no meio. 2008, né? E 2008 também, depois a gente já tem tá vindo outra aí, né? E vem virar outra depois também. E depois a gente pende mais para o outro lado, onde a gente quer mais Estado na presença. Então nós vamos mais para o lado social. O problema é que aqui no Brasil, me representa, com 34 anos de experiência aqui nesse solo, que a gente tem uma pressa de tentar resolver as coisas rápido. Então, nós elegemos um conjunto de esquerda que ficou aproximadamente 16 anos no poder, né? A gente agora elegeu alguém de direita e a panela sempre vai estar batendo na hora do pronunciamento. O pedido de impeachment sempre vai existir e a gente segue nessa ordem desacordoada. E agora a questão é como é que esse Brasil vai para frente nessa atual conjuntura? O que 2022 nos reserva? Eu acho que nós temos que, em primeiro lugar, aprender a não fazer simulacros das coisas. Nós hoje interpretamos os impeachments como um remédio para governo mal conduzido. Perfeito. Na verdade, impeachment é outra coisa. Para começar, que a tradução de impeachment não é impedimento, seria como imputação, acusação, tá? E outros fatores também, a todo momento, a gente não tem uma identidade nem cultural hoje, nem um conhecimento teórico para embasar, dizer, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Porque eu votei no fulano, eu sou de direita, porque o outro votou no fulano, no ciclano, ele é de esquerda. As pessoas não têm essa bagagem. Os políticos mesmo, a gente acha que há uma dicotomia, uma divisão esquerda e direita, centro, não sei o quê, mas na verdade, quando tu está no poder, tu vai manipular conforme a conveniência, tu não vai seguir uma linha ideológica. Perfeito. Tanto que nós temos casos milhares aí, né? O pessoal fala liberalismo, menos Estado, sei o quê, mas quando se aperta, né? Quando a firma vai mal, tem que vir socorrer, vai procurar exatamente. o BNDES, vai procurar a isenção de imposto e tudo mais. Se eu sou liberal, eu sou liberal, né? Não então, existe socorro do governo. Exato, se eu sou liberal, tem que ser coerente. Exatamente. O risco é meu, é um princípio do liberalismo, né, econômico. Claro. O contrato é bem esquerda, né? Também sonha, como dizem no Brasil, né? Socialista de iPhone? Não, os comunistas enriquecem, aquela coisa. O traficante cheira, o cafetão se apaixona e tudo mais. Então, são esses paradoxos, né, que a gente teria que eliminar. Mas não é o que acontece na alma do brasileiro, né? Essa contradição é permanente, né? Então é difícil mas construir... acho que isso faz parte também, Gustavo, dos tempos modernos que se vive hoje, né? Da perda da identidade, né? Do cidadão que deixou de cidadão para ser consumidor, e com essa mudança, né? Para ser consumidor se perde a identidade. Então não se tem mais ideologia, o que o Lindon falou, eu concordo, os partidos hoje não têm ideologia, e essa é a grande verdade. Não, é o poder pelo poder. É o poder pelo poder, né? Se busca simplesmente ter o poder, e eu tenho isso para mim,
esquerda, direita, são apenas... Diz que é a mão que vai nos levar. É roubar, a mão né? que vai nos levar. Na verdade, o que se busca é o poder, e isso, para mim, é muito bem visto, né? Tanto na administração passada como na atual. Se busca o poder, e aí se usa, né, uma ideologia, ou uma pseudo-ideologia de direita, uma pseudo-ideologia de esquerda, que, na verdade, não se aplica, não se pratica e não se é. Né? O que nós somos, na verdade, somos marionetes, somos manipulados ao bel prazer de quem quer assumir o poder. Nós não temos ideologia. Colocando também na mesma Marinha, eu concordo com o Lindo inteiramente. Como é que a gente sai disso? Educação, eu não vejo outra maneira, né, que não se passe pela educação. Né? Então nós temos que educar, né, as gerações para que aí a gente possa então sair desse atoleiro. Hoje, nós vivemos numa sociedade extremamente dividida em função de tudo isso que nós debatemos. Né? Qualquer coisa que se diga, né, que se defenda, então tu é taxado de socialista, né, de comunista, ou tu é taxado de fascista. Então tu não pode ter, né, um pensamento, tu não pode querer nada mais, né, melhor. Né? Tu não pode ter uma visão mais social, ou tu não pode ter uma visão mais liberal, tu é taxado e a partir daí não se consegue discutir e se avançar em nenhum sentido. Eu acho que isso é uma baita bobagem, né? A gente não pode, nenhuma sociedade dividida como está a sociedade brasileira conseguiu sair do atoleiro e isso é uma realidade. Né? Então nós precisamos de alguém que una a sociedade e de alguém que apague essas mazelas, que cure essas cicatrizes, para que possamos, então, avançar para um país melhor. E vai vir o candidato da terceira via, certo? Aquele da Raposona aí, ele vai vir como salvador da pátria, falando bonitinho, né? Sem aquela exaltação. Fluxo de caixa! O problema era o fluxo. O senhor tem alguma dica de quem será aí a terceira via? Não, eu acho que... Não sei, deve ser fluxo de caixa. Deve ser fluxo de caixa. Então... Aí falando bonitinho, com agenda escondida, agenda no bolso do globalista, né? Então aí que nem nós temos... Nós temos que abandonar os discursos populistas. E essa que é a grande realidade. Né? Abandonar o populismo. Medidas duras têm que serem tomadas, mas nós temos que visar o bem comum. Mas concordo contigo. Daí, tu colocou a mesma coisa, concordou comigo da educação. Perfeito. Mas vocês não acham que, por exemplo, aqui estão fazendo um espaço bacana para o pessoal, né, até poder entender, nós, lidadores do direito, não que eu seja especialista. Que agora né, já deixamos o direito, agora estamos falando em política social. Mas eu vou falar ainda do STF. Então, daí é o seguinte, olha, é um espaço bacana para as pessoas terem uma noção. Perfeito. Vocês não acham que a mídia, ela seria o segundo pilar da educação? Porque está em todos os lares, eles deveriam fazer um trabalho bacana, educativo. Né? Tá, mas qual mídia? Mídia não, as televisões. Twitter também são mídias. Não, mas tudo bem, né? Eu falo mais da televisão. E a desinformação muito mais vem daqui do que das grandes mídias hoje. Mas é o seguinte, eu acho que a televisão, os canais de televisão, especialmente aquela que era e não vai ser muito mais aí, que estava no... Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Ela está cada dia... Não. Ela está cada dia aumentando a audiência e dando moral para o seu suposto oponente, que na verdade acho que nos bastidores estão dando risada, né? Tá, então a mídia, a televisão, ela poderia exercer como um coadjuvante da educação. Todas as crianças têm televisão, têm telefone. Aí então tu vê que, por exemplo, nasce uma figura, um ilustre desconhecido, Felipe Neto. Aliás, eu acho que devia ser indicativo para o próximo ministro do STF. Esse sabe bem, Felipe Neto, né? Então, quem tem a possibilidade, a oportunidade de fazer um trabalho bacana do bem comum, interesse público, não faz. Deturpa, denigre, né? Então, assim, o brasileiro, na verdade, nós brasileiros, infelizmente, somos um esboço de alguma coisa, né? A gente tem um esboço, nós sabemos aonde é que nós vamos chegar. Nós somos uma nação jovem ainda. Claro. Mas históricos. Mas 500 anos já foi. Mas tu tem que aprender a olhar para os erros dos outros e não repeti-los. Vamos estudar né? história, temos que avançar. Vamos fazer como os japoneses fazem, que as crianças aprendem cedo a limpar a sala de aula e fazer refeições ali para dar valor à limpeza.
Claro, a gente precisa entender algumas coisas e o tempo também já vai indo para o final. Logo mais eu vou pedindo as considerações finais de cada um dos senhores. Mas a gente tem que entender o Brasil como alguma figura um pouco híbrida. Nós temos menos de 200 anos de república e foi uma república e um federalismo imposto no decreto de um dia para o outro que Rui Barbosa lá resolveu que... E o Brasil, até se falou, houve ruptura, o Brasil nunca teve ruptura. Nunca tivemos. Não, nunca teve. E a nossa bandeira, por exemplo, que é o melhor símbolo disso, né, o nosso hino era o hino do Império. Só se mudou ali para botar. Os ministros do primeiro governo republicano eram todos conselheiros do Império também. A própria decretação do Império não foi uma opção, né? Foi algo que é um negócio de família, né? O pai deixa para filho, o filho pega o empréstimo para pagar o pai. A fundação da República. E outra, a própria... Tudo sempre foi muito manipulado. Quando terminou o regime militar também, né? O que é que sobrou na presidência da República? O antigo líder do governo do Senado. Então, a gente nunca faz uma ruptura, né? Para uma revolução. Não temos isso. Tem um livro chamado, falou do Honoráveis Bandidos, né? O livro dele, né? Aparece a capa desse do Sarney. E aí a gente tem alguma situação... É um livro? Uma situação que eu me lembro, Hegel citou isso lá, né? Ele dizia que nem as populações, nem os governos conseguem aprender com a história, né? Logo após a ruptura do regime militar, a gente teve um caçador de Marajás que ia limpar o Brasília e foi limpo, mas que está lá hoje de novo. Né? Nós tivemos um governo de centro no começo da década de 90 que regulou pelo menos a inflação. O doutor Lindo lembrou do Fernando Henrique, que enfim, né, trouxe o plano real. Mas aí nós passamos pelos anos de esquerda com vários problemas, agora nós estamos à direita vendo os mesmos problemas acontecer. Por que a gente foi para esse lado? Era para ficar na STF? Era. Mas a proposta do debate é exatamente essa. Porque se nós ficássemos só no jurídico, nós estamos entendendo o que acontece, mas o intuito é para você que está nos acompanhando, é aprofundar um pouco essas situações que nós passamos para entender que nós vivemos em uma sociedade complexa, difícil, e que se a gente só vai sair dessa situação se nos darmos a mão e caminharmos para frente, nem para a direita, nem para a esquerda. Senhores, o tempo já se faz rápido, eu peço uma rápida despedida porque Beto Guidini nos aguarda no Estúdio 1. Bom, eu agradeço o espaço e peço desculpas aí por algum excesso, né? Na verdade o tema é bastante emotivo e quero citar aqui uma das parábolas do Buda. Nada existe é um dos extremos, tudo existe é outro extremo, devemos andar no caminho do meio. Então eu acho que essa saída. E voltando à política, na verdade somente dois partidos que estão no poder e aqueles que querem tomar o poder. Então é sempre, são duas facções, né? Eles acabam se juntando, se coligando também. E infelizmente do STF ele vai desmoralizar o judiciário, participa do sistema de justiça. O STF é uma corte aí que podia ser o exemplo, o espelho da imparcialidade da justiça, virou no que virou. Então é um poder, pelo menos na minha visão, desmoralizado. Eu não tenho respeito e consideração nenhuma, nem para, não pela instituição, mas pelos ministros. Então, infelizmente, falo assim com muita tristeza. Então, muito obrigado, aquele abraço. Eu queria, então, agradecer enormemente a emissora por possibilitar esse debate, pelo convite de aqui estar, agradecer os meus colegas, meus amigos, né, debatedores, e dizer que, né, colocando essa situação, né, do debate de hoje, que eu acho que foi acertada a decisão, ela não é uma absolvição, certo? Uma decisão que visa o processo, então o processo foi anulado, ainda vai haver um julgamento, né, com relação ao mérito, tá? Então mudou muito pouco nessa situação. Divirjo do Lindo na questão do STF, eu acho que a Corte merece todo o nosso respeito, ela é o pilar da nossa democracia, é ela que tem o dever de guardar e decidir em última instância. Eu posso discutir, eu posso divergir de algum ministro, da decisão de algum ministro, posso não concordar, mas isso faz parte do democrático. Esse é o direito que a gente tem por viver numa democracia. Então, a instituição tem que ser sempre preservada e mantida, independente do que possa achar de um ou de outra figura. E, finalizando, Tiago, eu quero, então, né, parabenizar todas as mulheres, né, por essa semana que a gente passou, né, o Dia Internacional da Mulher.
Conta uma lenda que um dia uma senhora procurou Mahatma Gandhi dizendo que o seu filho estava comendo muito açúcar, ela queria que ele orientasse a criança a não comer muito açúcar. E o Mahatma Gandhi disse, a senhora volta daqui a 2 meses com atrás da criança. Ela voltou depois de 2 meses e ele disse para o rapaz, meu filho, não coma açúcar porque te faz mal, tu vai engordar, tu vai ter problema de saúde. Tá? E ela perguntou, por que o senhor esperou 2 meses só para dizer isso? Porque primeiro eu tive que parar de comer açúcar para poder aconselhar o outro. Hoje se fala muito, né, de medo da ditadura da esquerda, da direita, e a democracia é o pior dos sistemas, exceto todos os demais, dizia Sim. Winston Churchill, né? Eu digo o seguinte, outro dia também foi preso aquele deputado marombado lá que dizia, vamos querer AI-5, vamos, tem direito demais, tem recurso demais, Daniel fora Silveira, STF, exatamente. Aí deram para ele o que é uma amostra de um AI-5, que é uma Sim. amostra de uma ditadura. O que ele fez? Se assustou, se apavorou, começou a chorar. E buscou a Constituição. Então, todo mundo que fala, temos direitos demais, temos recursos demais, deveria experimentar uma... Peso do Estado. Assim como funciona a vacina, né? Tu tomar uma experiência do que é ter um processo, o que é o teu peso do Estado contra si e não ter direitos, não ter quem o defenda, não ter direito à ampla defesa, não ter direito a uma prova mais técnica, mais elaborada. Então, isso que nós temos que sempre preservar. A democracia é, como dizia Winston Churchill, o pior dos sistemas, exceto todos os demais. Temos que aperfeiçoar instituições, temos que melhorar muita coisa, mas temos que também saber eleger quem nos representa. O político que está no Congresso saiu do meio de nós. Não adianta acharmos que Deus vai mandar um representante, né? Um profeta que vai salvar tudo. A nossa sociedade tem que se reinventar a partir da base. Se eu quero honestidade do político, eu tenho que ser honesto também com o meu vizinho, com o meu semelhante e tudo mais. Até porque então, quando Deus mandou um profeta, crucificaram ele. Normalmente é assim. Normalmente é assim. Ele morre por nossos pecados, não porque ele decidiu pegar o nosso pecado e levar para ele, porque nós não tivemos tolerância, nós não demos a ele o direito de defesa adequado, nós o condenamos sem saber realmente o que havia acontecido. Então é isso que nós temos que preservar no regime democrático, no Estado de Direito. Você, cidadão de bem, é que é o protegido. Não é o político lá, não é o bandido. É você que um dia poderá precisar de toda essa estrutura que hoje está sendo criticada. E para terminar, não há nada que esteja ruim que não possa piorar. Exatamente. Então, sempre que algum tema surgir, o Conecta News vai montar a sua bancada e discutir. Eu agradeço a sua audiência, eu agradeço aos nobres colegas por terem vindo aqui essa manhã elucidar aqueles que nos acompanharam. O vídeo do debate fica disponível e logo mais a gente distribui. Beto Guidini com você do Estúdio 1 para dar um bom final de semana a todos que nos acompanham. Até segunda-feira. Isso mesmo, Thiago. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado aqui pela Conecta Mais. E agora nós vamos apresentar os boletins epidemiológicos da nossa região, para você ficar a par do que está acontecendo. E começamos por Nova Prata. Nova Prata com 170 casos ativos. Casos novos são 23, casos confirmados em UTI, 2 e óbitos confirmados, 22. Pela cidade de Fagundes Varela, casos ativos 17, em isolamento 35, em óbitos foram 2. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos 32, pacientes curados 346, óbitos 3 e cotiporanenses sob monitoramento 73 pessoas. Pela cidade de Nova Bassano, casos ativos 67, casos hospitalizados 13, óbitos foram 9, casos em isolamento e monitorados 325. Pela cidade de Veranópolis, casos confirmados 2.491, ativos 159, negativos 4.786, óbitos foram 22, hospitalizados 23, em outros hospitais 7 pessoas. Pela cidade de Paraí, casos confirmados 973, ativos 113, curados 854, internações 13, óbitos foram 6 e pessoas em monitoramento 262. E pela cidade de Nova Araçá, casos ativos 18, casos isolados 73,
casos positivos no dia 1, hospitalizados 6 e óbitos foram 5 pessoas. E nós vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira e final de semana. O dia será de sol com nuvens, não chove. A temperatura mínima foi de 12 graus e uma massa de ar seco inibe a formação de nuvens carregadas e mantém o tempo firme. A tarde esquenta com a temperatura que poderá chegar aos 27 graus. No sábado, dia 13, o tempo será de sol com algumas nuvens. Não chove. A mínima será de 14 graus e a máxima poderá chegar aos 29 graus. Já para o domingo, dia 14, também será de sol com algumas nuvens. Não chove. A mínima de 15 graus e a temperatura máxima poderá chegar aos 28 graus. Neste momento, fazem 21 graus aqui em Nova Prata. Agora são 9 horas e 48 minutos. O Conecta News volta na segunda-feira a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia, um bom final de semana e até lá.